Boa tarde. Estou rouca. Na verdade, essa rouquidão é só mais uma dos diversos obstáculos que eu tive que enfrentar. Tenho uma filha doente que não conseguiu ir para a escola hoje. O marido que precisou ligar no trabalho para dizer: minha esposa está embarcando e não tenho quem fique com minha filha. E eu chego aqui e ouço Jason Butler compartilhar, abrir o seu coração e trazer uma palavra que parece não ter nada a ver com o encontro de profissionais e empreendedores, porque não é uma palavra de promessa de sucesso, de êxito financeiro, de muito lucro, mas é uma palavra certamente do Deus que nos conhece e que é vivo e que, a despeito da nossa humanidade, limitação e pecado, insiste em nos usar, insiste em dizer: os dons que eu te dei, o jeito que eu te formei, ali o mercado aonde eu te coloquei, ali eu quero manifestar a minha glória e a minha presença através de você. Você tem que deixar eu fazer isso, você tem que descansar em mim. Que palavra poderosa, que Deus bom é esse o nosso que nós servimos. Queria fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui muito clara em nosso meio. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, o meu nome é Linda Lee, esse é o meu nome mesmo. Eu consigo identificar alguns rostos familiares aqui de 3 anos atrás, que foi a minha primeira participação no congresso da Valorem, onde eu ouvi a história, conheci os diretores e fui muito impactada pelo desejo que esses servos de Deus têm, esses servos e servas, né, de dispor as suas vidas ao Senhor. Eu sou 2ª geração de imigrantes coreanos. Paulo Oliveira estava contando aqui, quando eu tirava 9 na prova, eu tinha justamente a mesma crise que o colega dele. Como que eu vou explicar para o meu pai que eu cheguei no 9 e não cheguei no 10? Como que eu vou explicar para o meu pai esse 1 ponto que eu não consegui? Mas, diferente do colega dele, eu não era nem sou nenhum gênio, né? Era mais uma questão cultural que estava enfrentando. Eu sou casada com o Fred, nós temos 3 filhos, né? A Isabela, de 13, a Daniele, de 11, e o Mateus, de 9. E a Daniele está em casa hoje, aí, doentinha. Se vocês se lembrarem, puderem orar por ela, eu agradeço. Meu contato aqui com o movimento Business as Mission no Brasil, com diversos irmãos que estão presentes aqui, inclusive que permitiu que a gente pudesse se conectar com o pessoal da Valorem, né, através da vida do Júnior, ali no congresso em Maringá, o primeiro congresso temático Business as Mission que nós tivemos aqui no Brasil. Foi por causa da empresa 1212, né, uma empresa com um propósito missionário, social, uma empresa que se tornou de costura, mas ela iniciou com o serviço de passadoria, que é uma fase de acabamento no processo de produção de roupa. E nós iniciamos essa empresa com o intuito, né, intencionalmente, com o desejo de trazer como impacto social e missionário a empregabilidade direcionada. Então, a ideia era a gente dar oportunidade para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que sofriam preconceitos, né, por diversas razões. Mais especificamente, dar oportunidade de emprego, dignidade, ajudar essa pessoa a ser reinserida na sociedade por meio do trabalho. Que pessoas? Aquelas que os nossos irmãos missionários, diretores de organizações sociais, estavam resgatando ali na linha de frente, restaurando, e por meio do trabalho que a gente tinha em conjunto, da amizade e das muitas conversas que tivemos e acompanhando aí os desafios deles, nós vimos que um grande gargalo aí nesse processo para fechar o ciclo
de restauração de uma pessoa que é tirada ali da situação mais extrema de vulnerabilidade, era ela caminhar com suas próprias pernas, e para isso ela precisava de um trabalho, pelo menos de uma oportunidade. Então, nós entendemos de Deus esse direcionamento e casamos essa necessidade que os nossos amigos missionários, irmãos, tinham com uma crise que surgiu dentro da própria igreja, entre os crentes, né? E, pela graça de Deus, ainda tem crente que tem crise, né? Ainda tem crente que acha que não é crente o suficiente. E, pela graça dele, então, essa crise chegou até nós. E que crise era essa? Linda, o que eu faço com o Evangelho no meu dia a dia? Onde eu enfio o Evangelho de segunda a sexta? Como eu vivo e integro a minha fé com o meu trabalho, a minha profissão? De que maneira o fato de eu ser discípulo de Jesus impacta ou deveria impactar a maneira como eu exerço a minha carreira ou eu gerencio os meus negócios? Então, essa crise veio, casou com a necessidade dessa empregabilidade intencional direcionada. E nós, então, abrimos a 1212. 3 anos atrás, eu estive aqui compartilhando diversas histórias, milagres que vivemos. E hoje eu venho aqui compartilhar que a 1212 fechou, né, em 2020, ali no pico da pandemia, por sermos uma empresa de serviço. Nós entendemos que o risco era muito grande de esperar para ver o que ia dar. Então, nós decidimos fechar. E eu queria compartilhar com vocês rapidinho o funeral da 1212. Né? Eu não sei se você já participou de funeral ou quantos você participou. Eu sou obreira na minha igreja. Né? E, então, a gente participa de todos os funerais, de todos os membros e familiares e tem funerais que a gente participa que é muito triste, né? Não pela perda da pessoa, mas pela forma, pela vida que ela deixou, né? Uma vida de briga com familiares, uma vida cheia de problemas, complicada. Então, é um funeral triste, sem esperança. Mas eu já participei de funerais em que havia alegria, obviamente que não pela perda, né? Não pela separação, mas uma paz, aquela paz que inunda, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E quando a gente decidiu fechar a 1212, suspender, né, eu gosto de falar, porque Deus nunca fecha, né, Ele está sempre ali. Então, uma hora Ele vai usar a 1212, outra hora Ele vai usar outra coisa que Ele quiser, igual o Paulo Oliveira falou, porque a visão que Ele tem é constante, né? O importante é a gente entender isso, é a gente entender o fundamento da nossa relação com o Pai não são os projetos, não são os nossos empreendimentos, ainda que tenham nascido no coração dele, ainda que estejam glorificando. O fundamento da nossa relação com o Pai é o amor dele, é a pessoa de Jesus Cristo. E isso é eterno. Empresas vêm e vão, carreiras vêm e vão, tribulações vêm e vão, mas o nosso Deus é eterna. Por isso que quando a gente mantém os olhos fixos e o coração fito nele, a gente pode confessar, como o apóstolo Paulo confessou, que nada, nem passado, nem presente, nem futuro, mas nem o inferno se levantando pode nos separar do amor em Cristo Jesus. E então, quando eu avisei os amigos, os parceiros, os investidores, que iam ter que esperar muito, né, indefinidamente, para receber aí o seu investimento de volta, que nós estávamos fechando a 1212. Foi como um funeral cheio de celebração. Quantos retornos? Eu posso dizer que 100% dos retornos que nós tivemos foram retornos de agradecimento. Obrigado por ter existido. Obrigado por ter impactado a minha vida. Obrigado pelo que você fez, pelo que vocês fizeram, né? E os testemunhos que a gente nem sabia, de pessoas dizendo que redirecionaram, reestruturaram, reorganizaram
as suas vidas, as suas empresas, as suas carreiras, através do testemunho, através do poder, da glória que Deus quis manifestar por aquele tempo, através da 1212. Mas o testemunho mais poderoso, se é que assim nós podemos dizer, porque poderoso é o Senhor, mas que nos marcou profundamente, foi o testemunho da nossa primeira funcionária. Quando nós abrimos a oficina, era uma moça que estava vivendo numa casa de acolhida para mulheres, que tinha passado por diversos processos de restauração, já tinha tido 2, 3 recaídas. E, por fim, então, ela tinha estado ali 9 meses num processo de recuperação, numa casa de recuperação, e depois ela ficou mais 6 meses nessa casa de acolhida. E essa missionária que tem essa casa, ela sabia que a gente estava abrindo a empresa e falou: Linda, dá uma oportunidade para ela. Ok, vamos dar. Então, nós abraçamos ela e ensinamos ela e participamos daquilo que Deus tinha preparado para ela naquele tempo. Vocês não têm ideia do que foi o momento em que ela recebeu o cheque do primeiro salário. E ela olhava para o cheque e falava com o cheque, sabe? Ai, você é o meu primeiro salário. E ela chorava, e ela falava assim: Linda, me presta o celular que eu quero ligar para minha mãe. A mãe que está lá no interior. A mãe que sempre esteve orando por sua filha, que agonizava, né, em cada recaída que ela tinha. E ela falava com a mãe dela, gritando e chorando. E a mãe dela respondia gritando e chorando, porque a gente de fora conseguia ouvir o que a mãe estava falando lá de dentro do telefone. E ela falava: Mãe, você não acredita o que tem aqui na minha mão? É o meu primeiro salário de um trabalho decente, de um trabalho digno. E ela chorava, e a mãe chorava. E ela falava: Mãe, me passa a sua conta, que eu vou depositar um tanto para a senhora. Né? E a mãe gritava. E aí a mãe falava no telefone assim: Deixa eu falar com essa pessoa que te deu esse emprego, deixa eu falar. E a gente falava assim: Não, mas a gente já está ouvindo, pode continuar do jeito que está, mesmo que está ouvindo tudo aqui. Né? E essa obra linda que Deus faz, de restauração, de esperança, quando Deus chega na vida de alguém que está ali no fundo, e Deus fala: Eu sou Deus, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida, mas para isso, Deus escolheu trabalhar através de nós. Deus quer chegar nessas vidas, mas Ele quer chegar através da sua igreja e do seu corpo. E aí, depois dos 6 meses ali, de muitos testemunhos, ela foi batizada, nós participamos do batismo dela. Nós celebramos o primeiro Crocs que ela comprou, que era o sonho dela, comprar um Crocs, e ela vinha, trazia o Crocs na mochila, e aí ela colocava o Crocs para trabalhar de forma confortável, e aí a gerente da empresa falou: Nunca havia tanta felicidade. Eu falei: Vamos comprar um Crocs igual dela, todo mundo então, né? E nós compramos o Crocs também igual dela. E aí depois dos 6 meses ela começou a dar sinais de recaída novamente. Até que, então, no final do 8º mês, desde que ela havia entrado na empresa, ela teve uma recaída bastante grave. E aí, então, em conjunto com a missionária que pastoreava e cuidava dela, nós decidimos que o melhor naquele momento era fazer o desligamento. Ela pediu demissão, saiu e voltou aí, reiniciou o processo de restauração pela 4ª vez. E a missionária estava ali, né, acompanhando. A igreja de Deus estava ali para ser expressão do caráter de paciência, de graça, de amor de Deus na vida dela. E quando eu mandei a mensagem, em 2020, para essa missionária, falando: Olha, a gente está fechando a 1212, está lá, ai, linda, eu estava querendo mesmo. E ela me mandou um áudio, aqueles áudios gigantes, né? Naquela época ainda não dava para acelerar. Mas glória a Deus, né, pelos testemunhos aí poderosos. E ela falava assim, obrigada. Ela está bem, ela está firme, ela está caminhando com o Senhor.
depois daquela recaída de ter se desligado da 1212, ela se revoltou, porque os missionários, né, deram uma dura nela mesma, falaram, ou vai ou racha agora, não dá mais. E aí ela se revoltou, voltou para a rua, tudo que era antes, né, a estaca zero, né, que a gente conhece. E um dia ela voltou para casa, veio andando com as próprias pernas, né? A casa de acolhida fica em Mogi, eu estou no centro de São Paulo. E aí disse que essa moça chegou na casa dizendo assim, quando eu cheguei no fundo, mais fundo do que eu jamais imaginei que eu poderia chegar. Essa tendência, né? Cada recaída que a gente tem, parece que fica pior, entra numa situação pior. E ela falou, quando eu estava lá no fundo, deitada no chão da calçada, tendo sido violentada por diversos homens naquela noite, sem nem saber direito quem eu era e onde eu estava, eu tive um flashback dos dias da 1212. Do trabalho que eu fazia lá, da marmita que a gente comia junto. E naquele momento, eu entendi Deus falando, se você quiser, eu estou aqui. É possível. E disse que ela então falou, é possível porque eu já vivi isso. É possível, então eu vou. Como o filho, né? Que havia saído da casa do pai, e quando ele se lembrou, peraí, o meu pai é bom. É possível. Não estou pedindo para ser recolocado na posição de filho. Mas ele é bom até... Os empregados ele trata com dignidade, então eu volto lá. Quando ele lembrou do pai, foi isso que aconteceu com essa irmã. Quando ela lembrou do Deus que ela havia experimentado, do poder de Deus na vida dela, daqueles dias ali de dignidade, de esperança, de restauração, ela falou, tem jeito, eu vou voltar. E então foi que ela voltou para casa de acolhida e já faz 2 anos que ela está lá, firme e forte, terminando os seus estudos. Deus é dono do seu negócio. Deus é dono do seu empreendimento. Deus é dono da sua carreira. Ele é dono da sua vida. O tema que me foi passado para compartilhar aqui hoje foi o empreendedor do reino como agente de transformação. O empreendedor do reino. Se você não é um empreendedor do reino e você é só um empreendedor, então você é um empreendedor perdido, é um empreendedor sem a identidade do discípulo de Cristo. Então essa palavra reino, ela é fundamental nesse processo da gente entender a vocação, o chamado que Deus tem para nós. Quando você pensa em empreendedor, e eu imagino que todos aqui se considerem empreendedores, e eu descobri hoje, né, eu não sei se eu fico feliz ou chateada, por que toda vez que eu compartilho uma ideia, as pessoas não falam que eu sou um gênio e falam que eu sou louca. Porque eu não tenho dinheiro, não foi o Paulo Oliveira falou? Porque eu não sou famosa e nem tenho dinheiro. Né? Eu falei, então tá, será que está quase lá? Mas o empreendedor, ele é aquele que é criativo, que é o inovador, que é o visionário, que quando ele vê o problema, ele fala, vem aqui que eu vou resolver você. Ele é o corajoso, ele é o louco. Mas o empreendedor, que é só empreendedor, sem a perspectiva do reino, sem ser empreendedor, porque antes ele é discípulo do Senhor Jesus, que empreendeu o empreendimento mais louco na história da eternidade do universo. O Deus que se esvaziou e tomou a forma de servo e veio como homem a esta terra para peitar o status quo, para dizer até mesmo para as igrejas e para as religiões ali vigentes, não é disso que eu estou falando, não é assim que se cumpre a lei, se não tiver amor de nada vale. Quem você pensa que é para julgar e condenar o outro? Esse Jesus, que através desse empreendimento maluco de deixar de ser Deus e se fazer homem, para sentar à mesa, para comer com cobradores de impostos, que se deixou tocar por pessoas impuras,
que bebeu da água oferecida por uma mulher adúltera e samaritana. Esse Jesus é o nosso modelo e o padrão do empreendedorismo que Ele espera de nós. E esse Jesus é o rei desse reino, aonde nós podemos atuar, viver e servir como empreendedores. Quando a gente fala de reino, a gente fala de um rei. E esse rei, ele tem um caráter, uma vontade e um propósito. Se o seu empreendimento é um empreendimento seu, que você leva, que você tem uma ideia mirabolante, uma ideia genial, que é criativa, inovadora, que resolve um grande problema da humanidade. Mas é seu empreendimento. E você vem para Deus e fala, Deus, abençoa. Isso não é ser um empreendedor do reino. Um empreendedor do reino, antes de ser empreendedor, ele já é servo desse reino. E o empreendimento, então, nasce como meio de poder continuar cumprindo a vocação, o chamado de Deus, para sermos seus servos, para seguirmos e imitá-lo, para poder manifestar o seu caráter, a sua glória aqui nessa terra, para poder cumprir a sua vontade e os seus propósitos. Isso, então, essa realidade nos mantém conscientes do nosso papel nessa jornada do empreendedorismo. O empreendedor do reino como agente de transformação. Que transformação? Uma transformação que somente Deus pode fazer. A ideia é a gente perceber o reino presente e nos juntarmos àquilo que Deus já está fazendo. Ou alguém aqui acha que realmente a ideia e o empreendimento que você tem, nem Deus pensou nisso antes. Acho que não, né? Quer dizer que enquanto eu estou ali, qual foi o irmão que falou que acorda com o pé para trás? Com o joelho no chão, amando o Senhor, mais do que todas as coisas, mais do que a minha própria vida, confiando nele mais do que nos meus talentos e dons, ainda que Ele tenha me dado esses talentos e dons. Adorando a Deus mais do que qualquer ideia ou empreendimento, ainda que isso tenha nascido do coração de Deus. Enquanto eu estou ali, servindo o Rei desse reino, eu já estou participando do venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No português, claro, às vezes a gente participa desses encontros, ou a gente conversa com alguns irmãos, ou a gente se depara com esses gênios aí da vida, que são a bem minoria, né? Fala sério, não é verdade? Né? E nós, né, pessoas comuns, réis mortais, né, empreendedores que fecham as portas, que estão com dívidas para pagar, empreendedores que estão em crise, né, porque precisam administrar o seu tempo, o seu descanso, porque tem família. Né? E para nós, então, a ideia não é a gente encontrar uma revelação mirabolante daquilo que somente eu posso realizar nessa terra. Porque daí já bagunçou tudo. Daí você já esqueceu quem é o rei, já esqueceu que é para o reino, pelo reino, já esqueceu que não adianta nenhum esforço para construir, planejar, acumular, suceder, e se Deus falar, então, hoje à noite, sabe, né, vou te chamar, e aí, ó, não adiantou nada. E daí ele fica frustrado. Eu costumo dizer para o pessoal lá na igreja, se Jesus chegasse para você, assim, na véspera da inauguração da sua empresa, do seu empreendimento fantástico, né, que toda a mídia quer acompanhar. E aí você manda colocar aquela faixa, né, e com a tesoura. E se Jesus chegasse antes de você cortar a faixa, tá tudo bem para você? Esse exercício é bem interessante, porque ele revela o nosso coração. Eu falo para os jovens que estão preparando o casamento, se Jesus chegar e falar assim, ó, eu vou chegar, né, bem assim, na véspera do casamento, 1 minuto antes de vocês dizerem sim e trocarem as alianças,
né? Ou ainda para aqueles que se comportaram durante o namoro, antes de vocês chegarem no hotel para a noite de núpcias. Se Jesus chegar e falar assim, eu vou chegar nessa hora, está tudo bem para você? Se o que eu mais desejo no meu coração é encontrar face a face esse Senhor que eu tenho servido, aonde eu estou, ainda que eu não tenha entendido ou discernido qual é o grande empreendimento, a grande empreitada que Ele tem para a minha vida, ainda que pareça que eu estou ali, andando em círculos, naquela mesmice, e tentando só sobreviver, mas eu estou sendo fiel, estou guardando o meu coração, e por causa desse Jesus que eu anseio encontrar face a face, se eu estou vivendo essa vida, então sim, Jesus vem, Maranata! Mas se na verdade, o Deus que eu tenho adorado, sou eu mesmo, o meu sucesso, o meu empreendimento, a minha carreira, essa história de Jesus fala, estou chegando, vai ser promovido amanhã? Tá, então eu vou chegar. Que hora você vai ser promovido amanhã? 10 horas da manhã? Chego às 9, tá bom? Aí você vai dizer, não, Jesus, chega 11. Deixa eu ser promovido primeiro. O que hoje, quando você pensa na maneira como você vive a sua carreira, como você gera a sua empresa, como você administra as suas finanças, ou nas relações que você tem na igreja, com a sua família, amigos, o que nisso tudo para você é algo que você gostaria de, ai, Jesus, um pouquinho depois, volta um pouquinho depois, atrasar a volta de Jesus. Isso daí precisa crucificar já. Se arrepender. Converter os corações. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente é, precisa ser submetido ao senhorio de Jesus. Por outro lado, se eu de fato estou vivendo essa relação em que eu o amo mais do que tudo, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Se de fato eu entendi que eu não sou senhor da minha vida, Ele é, então eu não estou frustrado. Eu não estou ansioso, querendo ser o próximo Elon Musk. Eu estou ali sendo fiel, já participando desse reino de Deus que Jesus disse que já está entre nós. E essa visão, esse entendimento facilita tantas coisas. E dá uma acelerada aí no processo de edificação do reino. Porque enquanto eu quero ser o protagonista aí da história, e o agente da transformação, eu vou perdendo as oportunidades de me conectar com aqueles através dos quais Deus já está trabalhando. Ou somar ali com os irmãos que já estão servindo o reino. Porque eu tenho que ser o protagonista. E aí você vem com aquela ideia mirabolante e você conta, aí você descobre que no auditório como esse 30 já tiveram a mesma ideia. Então, vou fazer melhor que você. Mas quando a gente volta para o nosso lugar e entende que aquilo com que nós temos que lidar, a nossa vocação como profissionais, na verdade, como discípulos que são profissionais, não é a carreira, não é o empreendimento, mas é isso dentro do reino como um todo, a nossa atitude muda. E a gente começa assim, deixa eu ver quem já está fazendo. Irmão, o que você já está fazendo? Como que eu posso somar? Como que eu posso servir você nisso? Como eu posso acrescentar? Jesus, os discípulos falam, cadê o reino? Onde que... Jesus falou, já está aqui. É que vocês não entenderam. Que o meu reino, a maneira como eu estabeleço o reino, não é como o mundo faz. Não é com força, não é com poder, não são com padrões exteriores. É um reino de justiça. É um reino de graça. É um reino de paz. É um reino de misericórdia. É um reino que às vezes é como um grão de mostarda, que parece irrelevante, que não dá para ver. Mas quando Deus decide que chegou a hora de crescer, aí então ele se torna imponente. E Deus pode ser glorificado. Preste atenção. Quando Deus decide, quando Ele faz, porque é Ele quem dá esse crescimento. A nossa vocação é sermos fiéis naquilo que Deus nos deu. Nós não imaginaríamos
o impacto que a 12:12 causaria na vida de tantas pessoas, na vida dessa irmã, a respeito de quem eu contei aqui para vocês. Quando você entende isso, dentro do quadro maior da perspectiva do reino, você pode dizer, só por isso, só pelo testemunho dela, já valeu. Todo o investimento, todas as noites não dormidas, todo o sacrifício, todo o choro, tudo, já valeu. Não foi isso que Jesus falou? Daquele pastor que deixa as 99 e vai atrás da uma? Que matemática é essa, Jesus? Que não fecha. Jesus está dizendo, então, é essa matemática do alvo dele, que são as pessoas. Eu queria finalizar aqui, fazendo rapidamente uma referência. Eu ainda tenho tempo? A Esdras e Neemias, né? Vocês já conhecem a história, e eles foram pessoas líderes, né, que Deus levantou num momento ali extremamente importante e sensível, né, do povo de Israel, que eles estavam voltando agora do cativeiro. Então a Pérsia assume, e aí o modo dela colonizar é diferente, né, dos assírios e dos babilônicos, que era aquela coisa mais agressiva, e aí eles são mais civilizados, digamos assim, mandam de volta os cativos para suas terras, vai, cultiva. Claro que a gente reconhece a mão de Deus nesse processo todo. E o que a gente nota ali, eu queria citar duas coisas, tem muita coisa, né, mas não é o propósito aqui fazer um estudo aprofundado. Eu queria citar duas questões aí fundamentais, né? Primeiro, em Esdras, né, que foi aquele que liderou a empreitada da reconstrução do templo. Né? A gente vai ler ali, quando chegar ali no capítulo 5, que ele faz referência a Ageu, e quando a gente vai para o livro de Ageu para ver o que Ageu falou, né, que o Esdras falou, a gente estava lá de bem bom, aí Deus levantou o profeta Ageu. Aí a gente vai lá em Ageu e fala, o que Ageu falou? E aí o Ageu falou, então, vocês voltaram do exílio, começaram a construir o templo, tudo bem, tiveram diversas dificuldades, dificuldade de qualquer empreendedor, e aí vocês desanimaram. Mas não só isso, vocês direcionaram todo o esforço e o coração de vocês para vocês mesmos, para plantar a lavoura, para cultivar a lavoura, para construir as suas próprias casas. E aí, não vai terminar de construir o templo, não? E aí, então, Esdras fala, pessoal, vamos lá, vamos nos arrepender e vamos voltar àquilo que é central na nossa identidade. Não era a terra, não era um sistema organizado político, não era reerguer a economia. O que era central na sua identidade como povo de Deus era a presença de Deus em seu meio, que era representado pelo templo físico ali, naquele contexto. E aí esse é o primeiro desafio que eu queria deixar para você aí na sua vida, nessa sua jornada profissional, empreendedora, nessa caminhada com o Senhor. A presença dele tem sido central, fundamento inegociável na sua vida? Você tem buscado e se debruçado, e amado, e adorado, e se derramado para que a presença dele seja garantida aí no seu dia a dia, na sua família, na sua igreja, na sua empresa, no seu trabalho. Assim como você se empenha para manter ali o saldo positivo no final do mês. Deus não estava preocupado com o templo físico. Ele já tinha falado para Davi, para Salomão, mas vocês acham que eu preciso de templo feito por mãos humanas? Físico para habitar nele? Não tenho cama para deitar? Não era essa a questão, mas era o coração deles, que facilmente se desviava daquilo que deveria ser fundamento da sua identidade. Aquele que anda nesse fundamento, a presença de Deus, encontra a sua identidade nele, não é abalado. E pode ter a experiência de alguns funerais aí, de celebração. E aí a segunda questão, e a última, e eu vou encerrar, que Neemias, então, é aquele que Deus levanta para reconstruir os muros.
E ele faz aquela façanha de reconstruir os muros em 52 dias. Que é interessante quando você vai lendo o livro de Neemias, que você vai perdendo fôlego, né? Porque daí vem do norte. Aí ele, vai, pessoal, vai lá, segura as pontas ali. Aí vem do sul. Pessoal, vai lá. Não, então não vai dormir mais. Aí de manhã trabalha, à noite vigia. Numa mão é a ferramenta, na outra é a arma. E aí você vai perdendo fôlego. Aí chega uma hora lá, quase para o final, que vem a reclamação. E aí Neemias faz o quê? Não tem tempo para isso não, bora, cumprir meta, vamos lá, tem que bater meta. Neemias para e fala, o que está acontecendo? O quê? Injustiça social? Exploração? Negligência na prática do amor? Neemias entendeu que a sua vocação não era um projeto, nem mesmo a restauração dos muros que Deus tinha colocado em seu coração. Ele entendeu que a sua vocação, os seus dons, os seus talentos, que o projeto maior de Deus e, portanto, o dele, era a restauração da comunidade, as pessoas. Não sei como, mas Neemias consegue administrar aquilo de um jeito que ele para tudo rapidinho, né? Antes de voltar. E fala, vamos arrumar esse negócio aqui, não pode. O que adianta? Você chegar lá, bater a meta, restaurar os muros, se aqui as relações estão quebradas. Os nossos negócios, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vocação como discípulo é sermos embaixadores, é estendermos a mesma graça da reconciliação da qual fomos alvo. Porque fomos reconciliados com o nosso Deus quando ainda éramos pecadores. Quando ninguém dava nada para nós. Quando éramos inimigos de Deus. E Deus falou, eu estou aqui. Eu posso restaurar. E Deus quer nos usar. Essa é a nossa vocação principal. Para sermos embaixadores dessa mensagem, desse evangelho na vida de outros. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria e conduza a vida de cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, para que através do seu empreendimento, através da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos, você esteja sendo esse embaixador do ministério da reconciliação, a reconciliação dos homens com o Senhor. Que por causa do seu sim a Deus, muitas pessoas possam conhecer o caráter desse rei, desse reino, que já está entre nós e para o qual Deus nos chama para servirmos. Amém? Vamos ter mais um minuto de oração? Queria orar com vocês mais uma vez para encerrar. Eu queria que a gente tivesse meio minuto de oração para responder ao Senhor aquilo que Ele tem nos falado esse momento aqui nessa tarde, porque eu sei que Ele tem falado com você. Às vezes, em algum momento dessa jornada, você trocou o projeto, né, por aquele que deu o projeto para você. Sim, foi de Deus, é de Deus. Mas em algum momento a gente se distraiu dele, a pessoa de Deus. E se esse é o seu caso, que você volte o coração na sua identidade, quem você é, não está no seu negócio, na sua profissão, na sua carreira, na sua conta bancária. A sua identidade, quem você é, está firmado naquilo que Cristo consumou na cruz por você. Então é por isso que quando Ele diz vai, a gente diz vai, amém, eu vou. Quando Ele diz para, a gente para, amém, eu paro. Quando Ele diz agora vai de novo, então eu vou de novo. E quando eu vou e não dá certo, eu falo, Deus, e aí, não era para ir? Deus fala, era para ir. Eu falo, então tá bom, não entendi, mas tá bom. Aí Deus fala, agora vai de novo. Eu falo, eu vou de novo. E eu vou, e eu vou, e eu vou, esperando, e ansiando, e desejando encontrá-lo face a face. Quando Ele vai dizer para mim, servo bom e fiel. Você foi fiel. Você acha que o que a gente tem para apresentar para Ele naquele último dia, quando a gente encontrá-lo face a face, é o caixa da nossa empresa? É devolver aquilo que Ele mesmo nos deu. E a segunda oração que eu queria que você fizesse, então,
É sobre essa questão do ministério da reconciliação. De que forma a sua vida, o seu negócio, a sua carreira tem sido disponibilizado a esse rei desse reino, para que ele possa manifestar o poder do Evangelho e reconciliar, e restaurar, e salvar vidas através de você. Senhor, obrigada pela tua presença, pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia. Obrigada porque nós somos o alvo mais duro, mais miserável, mais limitado da sua graça, e no entanto ela nos alcançou. Nos dá graça e usa, Senhor, as nossas vidas, os nossos empreendimentos, os nossos dons, talentos, carreira. Usa para que o Senhor, que é o Rei das nossas vidas e de todo o universo, o Senhor cumpra os propósitos do seu coração e o teu reino seja estabelecido aqui, nessa terra, em nome de Jesus. Amém.